Salve galera do canal, lugares do Japão que ninguém quer morar. Por que ninguém quer morar? É isso que nós vamos descobrir hoje. O nome do canal que foi feito aqui vai estar na descrição do vídeo. Deixa o like, ativa o sininho e vamos embora pro vídeo. O Japão tem mais de 9 milhões de casas abandonadas. Ilhas completamente sem vida, com inúmeros prédios, casas, cidades inteiras vazias. E o número só cresce a cada ano. O mais curioso é que o governo tá dando muitas casas de graça, mas ninguém quer. Algumas dessas casas até ficam no interior, em regiões muito bonitas, onde ainda vivem algumas pessoas. Mas por que ninguém quer ir morar lá? Uma em cada 7 casas no país está completamente abandonada. Você encontra casas sendo vendidas a preço de banana em regiões que não são ruins, mas ninguém quer comprar. Tem vilarejos onde todo mundo simplesmente foi embora. Até mesmo uma vila onde só vivem bonecos de todos os moradores que já passaram por ali. Mas para onde que essas pessoas foram e por que elas sumiram? Nesse vídeo, você vai conhecer algumas das ilhas mais bizarras do Japão, cidades inteiras que foram abandonadas da noite para o dia, e vai descobrir por que existem tantas casas abandonadas no Japão. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e bora pro vídeo. Vamos começar entendendo qual que é o tamanho desse problema. O Japão tem 9 milhões de casas vazias. Elas são chamadas de Akiya em japonês. E parece que isso vai piorar muito. Até 2040, 30% de todas as casas japonesas podem estar vazias. Isso não é um problema de uma região, é um problema do país inteiro. Mano, 30% de casa abandonada é muito, velho. É muito. A cada 100, 30 tá abandonada. E a gente tá falando aqui do Japão, a terceira maior economia do mundo. Um país que parece ter saído do futuro. Mas por que cidades inteiras estão sendo abandonadas? Existe mais de um motivo e você vai se surpreender com eles. Essa daqui é a Grande Tóquio, uma das cidades mais modernas e densas do planeta, com prédios gigantescos, muita tecnologia e milhões de pessoas vivendo em espaços minúsculos. E aqui você tem o interior do Japão, com vilarejos completamente vazios, casas tomadas pela vegetação, ruas desertas, um silêncio que parece muito aqueles filmes de mundo pós-apocalíptico. É como se existissem dois países completamente diferentes em um só lugar. E um dos lados mais assustadores do Japão que você pode conhecer são as Ilhas Fantasmas. Essa daqui é Hashima, também conhecida como Gunkajima. Nos anos 1950, essa pequena ilha tinha cerca de 5.000 habitantes. 5.000 pessoas vivendo em menos de 1 km². Era a maior densidade populacional do mundo inteiro na época. Imagina você viver dentro de uma lata bem pequena com mais 50 pessoas. A ilha tinha prédios de apartamentos, escolas, hospitais, cinemas e até mesmo alguns templos. Era uma cidade bem completa que foi construída em cima de uma mina de carvão no meio do oceano. Só que em 1974, a mina simplesmente fechou. E adivinha o que aconteceu? Essa ilha foi completamente abandonada em um único dia. Em 24 horas, todo mundo que morava ali simplesmente desapareceu. Caramba, deve ser muito triste, hein? Você viver num lugar que já conhece as pessoas do trabalho, do seu colégio, da academia, tá ligado? Tem uma namorada aí, alguma coisa do tipo. E do nada todo mundo se lavra daí, todo mundo, cada um for pra um lado do país. E você nunca mais vê aquela pessoa que você... que era amigo, que você namorava. Caramba, é muito triste essa parada, mano. Se você parar pra pensar, tá ligado? Tipo, nunca mais você vai ver aquela pessoa. É triste, velho. Hoje em dia, Hashima é uma cidade fantasma. Prédios em ruínas, janelas quebradas, tudo praticamente desabando. 0 habitantes. A natureza tá retomando tudo. Isso daqui parece muito aqueles cenários de filme de fim do mundo. Inclusive, ela foi cenário do filme do James Bond, o Skyfall. Depois de um tempo, a ilha se tornou uma atração turística muito macabra. As pessoas pagam para ver o que sobrou dessa civilização abandonada. E Hashima não é a única. Você tem Ikeshima, que é uma outra ex-ilha mineira que está mais ou menos 90% desabitada. Você também tem Sarushima, que é uma ilha militar abandonada perto de Tóquio. Você também tem Miyakejima, que foi evacuada por uma erupção vulcânica nos anos 2000 e muitas pessoas simplesmente nunca voltaram. Existem centenas de pequenas ilhas no Japão que não têm um único habitante. Ilhas inteiras, vazias.
que inclusive já foram habitadas no passado, mas hoje em dia ninguém vive lá. Imagina o quão bizarro deve ser você estar à deriva no mar e quando você finalmente chega numa ilha, você descobre que não tem ninguém ali. Tá completamente vazia. Isso seria bem assustador. Por que que ninguém volta? É muito simples. Não tem com o que você trabalhar nesses lugares. As casas e lugares estão completamente destruídos. Os custos de manutenção nesse lugar seriam muito altos. A conexão com o continente é muito cara e muito difícil. E principalmente, os jovens não querem mais esse tipo de vida isolada. Ninguém quer viver num lugar assim. Mas pasme, essas ilhas não são nem de longe os únicos lugares que foram ou estão sendo abandonados no Japão. Tem muito mais. Bom, eu acho que o melhor jeito do governo tentar resolver essa parada aí é simplesmente fazer uma ilha paradisíaca, uma ilha de luxo, entendeu? Tipo, tá um resort, um hotel, e a galera ir pra lá nas férias, tá ligado? Pra curtir a praia, curtir o local. Acho que seria o melhor jeito de tentar salvar o local. Ia dar certo? Bom, não sei, mas era uma possibilidade, né, velho? Só vai saber se vai dar certo ou não se você tentar. É melhor do que deixar simplesmente ela abandonada lá e se acabando. Essa daqui é Fukushima. E alguns de vocês talvez conheçam por um motivo meio triste. Março de 2011, um terremoto de magnitude 9.0 atingiu o Japão. Um tsunami gigantesco devastou a costa. E então aconteceu o impensável. O desastre nuclear de Fukushima Daiichi. 160 mil pessoas são evacuadas. Cidades inteiras são abandonadas da noite para o dia. Nami, Futaba, Okuma, lugares onde famílias viveram por décadas, simplesmente abandonados em questão de horas. E é aí que nasce a Zona de Exclusão de Fukushima. O cenário desses lugares é bem apocalíptico, tá? De verdade. Carros abandonados nas ruas, lojas com produtos nas prateleiras, casas com mesas ainda postas. Parece que alguém chegou e apertou um botão de pausa na vida das pessoas. Ou então arrebatou essas pessoas. A natureza começou a tomar tudo de volta. E é bem aqui que fica a Zona Proibida. Um raio de 300 km² se tornou inabitada por algum tempo. Naquela época, a radiação ainda era uma preocupação. Só que com o tempo, felizmente essa zona foi diminuindo, muito devido aos esforços do governo. Só que esse lugar nunca voltou ao normal. O governo japonês tenta repopular algumas áreas, oferece dinheiro, facilidades de vida, incentivos, mas os jovens simplesmente recusam. Ninguém quer criar uma família em uma terra que é considerada contaminada. E isso não é só em Fukushima. Você tem vilarejos construídos em encostas de vulcões ativos, áreas em alto risco de tsunami, regiões que são propensas a deslizamentos. Você tem vários lugares que simplesmente se tornaram perigosos demais para viver. O Japão, de verdade, não é somente aquele paraíso bonito em Tóquio que todo mundo conhece. A verdade é que existem muitas regiões que você nem imagina. E esses lugares estão completamente abandonados. Bom, a galera do Japão já não quer ter família, né? Já não quer ter filho. A maioria dos jovens não quer mais. E você criar uma família num lugar que a qualquer momento sua família pode ser extinta com tsunami, terremoto ou radiação. Mano, é quase impossível o cara querer ir morar aí. Até eu entendo porque a galera não quer ir morar, tá ligado? Tinha que ser um incentivo muito alto, tá ligado? Para as pessoas voltarem a morar aí. Tipo um exemplo. Uma empresa de tecnologia que paga em Tóquio com um salário mínimo, lá ia, para a mesma função, ia pagar 2 salários mínimos. Só se o incentivo fosse assim, de lucro, tá ligado? Aí a pessoa, não, vou tentar arriscar naquele lugar lá, porque pelo menos lá paga o dobro ou o triplo, tá ligado? Vou tentar. Só assim pra ter incentivo da galera voltar. Senão a galera não vai voltar não, velho. Se o salário for o mesmo de Tóquio ou em qualquer outro lugar, populoso, sem risco, ninguém vai querer voltar pra aí. Tem que ter um incentivo muito alto. Até agora eu falei sobre aspectos naturais e causas que estão fora do controle humano, que muitas vezes obrigaram as pessoas a saírem de uma determinada região. Só que ainda existe algo bem mais curioso: os motivos humanos, como as crenças e medos que fizeram alguns lugares ficarem sem moradores do dia para a noite. No Japão existe um conceito chamado Jikobuken, que são casas consideradas amaldiçoadas. Os japoneses evitam a todo custo viver em lugares assim, que geralmente são lugares onde aconteceram coisas ruins no passado. Inclusive eu tenho um vídeo bem completo sobre isso, depois dá uma olhada nesse vídeo. Mas sem dúvida um dos casos que mais preocupam eles são os casos de Kodokushi,
que é a palavra para morte solitária. Quando alguém falece numa casa, especialmente de forma trágica, o valor dessa casa acaba despencando. Ou pior, ela fica completamente inabitável. Ninguém quer comprar essa casa. Parece que essa marca é permanente. Eu falei sobre isso em detalhes num vídeo passado recente, e tem empresas que até fazem limpezas nessas casas. Mas parece que mesmo depois da limpeza, a casa fica manchada para sempre na cabeça dos japoneses. Tem também as superstições e os medos que eles têm de fantasmas. Fantasmas que habitam casas antigas onde pessoas morreram, e ninguém quer comprar uma casa assombrada assim. Ninguém, vírgula, né? Eu compraria tranquilamente. Se o preço for bom e o fantasma não for muito bom de briga, eu acho que vale a pena sim. Pois é, meu velho. Você tem que ter medo de quem tá vivo, não é de fantasma, não. Fantasma, você chama um padre e um pastor pra rezar e... vai-te embora, fantasma. Vai fazer tua passagem, deixa eu viver em paz. Tu já vivesse a tua vida, agora é minha vez. Eu comprei essa casa aqui por 200 conto. Claro que não é 200, é só ironia. Eu lá ia querer saber se fantasma, meu irmão. Tem que ter medo de quem tá vivo. O mercado imobiliário em áreas rurais está simplesmente colapsando. A morte econômica do interior japonês geralmente segue o mesmo padrão. As indústrias locais morrem, as minas de carvão fecham, fábricas se mudam para a China ou para o Sudeste Asiático, onde a mão de obra é mais barata, a agricultura deixa de ser lucrativa, a pesca comercial não dá mais sustento. Enfim, são várias coisas, e daí você tem o mesmo ciclo de sempre. E acaba que os jovens daquele lugar vão procurar emprego nas cidades grandes. E então o ciclo se repete. Um exemplo real disso é a própria Nagoro, que é uma vila que só tem 30 habitantes, mas tem 350 bonecos de pano espalhados pela cidade. Uma artesã local passou a fazer os bonecos em tamanho real para substituir as pessoas que foram embora ou acabaram falecendo ali. É uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo bem assustadora. E Yubari era uma cidade mineira também bem próspera, e a população caiu quase 100%. A cidade literalmente faliu, e os números não melhoram a cada ano. Você tem imóveis que custam menos do que carros usados. Existem casas sendo vendidas por 1 iene, é literalmente menos de $1. Mano, se você for parar pra pensar e olhar direitinho, essa parada aí é meio muito triste. A artesã lá em si, pô, da hora. Ela fazendo sua arte, seus bonecos, isso é muito legal. Mas cada boneco ali foi uma pessoa que ela conheceu, mano. Uma criança que ela conheceu, um vizinho, um parente, um namorado, um amigo, que simplesmente foi embora, tá ligado? Ela nunca mais viu. E ela botou aquele boneco ali como representação dele. Então, caraca, é muito triste, velho. Bizarro. Mas a arte da mulher é da hora, parabéns, tá ligado? Mas que é triste infelizmente. Porque eu tô rindo bom, não sei. Parece que ninguém quer viver nesses lugares. E esse não é o único problema do Japão. A população japonesa está encolhendo desde 2010. O país perde mais de 500 mil pessoas por ano. É 500 mil de pessoas simplesmente desaparecendo a cada ano. A taxa de nascimentos é de 1,3 filhos por mulher. Você precisa que uma pessoa tenha pelo menos 2 filhos só para manter a população igual. Ou seja, o Japão está diminuindo. E pode ser que eles diminuam pela metade nos próximos 50 ou 60 anos. Os jovens estão fugindo em massa para Tóquio, para Osaka, para Nagoya. Nos lugares do campo, nas vilas rurais, você só tem idosos. E esses idosos não conseguem construir uma economia saudável naquele lugar. Muitas escolas rurais simplesmente chegam à falência e fecham todo ano. E parece que esses lugares não têm muita solução. É uma situação extremamente complicada. E sinceramente, da forma como tá, a gente não sabe onde tudo vai parar. Isso que é uma ironia bem grande, tá? Na verdade, o Japão é um país bem rico e tem milhões de casas vazias. E enquanto isso, você tem em Tóquio uma crise habitacional. As pessoas vivendo em apartamentos minúsculos e pagando fortunas de aluguel. O problema não é falta de casas, é falta de distribuição. É uma série de outros problemas. E a pergunta é, será que eles vão conseguir reverter essa situação? Mas e você? Você aceitaria viver em uma casa grátis, muito amigável no interior do Japão? Comenta aí embaixo o que você acha sobre tudo isso. Se você conhece também alguma cidade fantasma ou alguma história parecida aí perto de onde você mora, conta aqui nos comentários. Bom, mano, eu com certeza moraria numa casa de graça no interior do Japão. Mas é aquele negócio, aquele local que eu fosse morar, teria que ter incentivo do governo, alguma fábrica, alguma coisa
que fizesse eu me manter ali, né? Porque eu sozinho morando num lugar... No lugar, pô, cadê o mercado? Cadê o posto de gasolina? Cadê o hospital? Não tem ninguém, eu vou morrer, pô. Tá ligado? Ia viver uma vida muito solitária. Eu acho que nem sobreviver eu ia conseguir sem esses acessórios, tá ligado? Então, como eu falei no começo do vídeo, né? A melhor solução aí pro governo é dar um incentivo, vamos supor, de casas de graça, ou quase de graça, pelo menos. Atolar emprego nesses lugares. E o emprego daí tem que pagar melhor do que as grandes capitais. Melhor que Tóquio, essas coisas do tipo. Tipo, pagar 3 vezes mais, tá ligado? Pra turma querer voltar a morar aí. Se não for isso, velho, ninguém vai querer morar não, tá ligado? Acho que o incentivo teria que ser assim. Um incentivo radical. Aí quando ficasse popular de novo, tá ligado? Em 10, 20 anos, voltasse a estabilizar, tá ligado? Tipo, o salário ficasse menor, ou ficasse parecido como é em Tóquio, entendeu? Mas vai se equilibrando aos poucos, nesse... Só assim, tá ligado? Pra o governo salvar essas áreas. Ia funcionar? Bom, eu não sei, mas era uma dica, né? É isso aí, galera. Você moraria num lugar desse? Deixa aqui nos comentários. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Fui!